Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a realização do programa Espiritismo em Foco, um programa de debate no qual você poderá participar junto conosco, postando algum questionamento, contribuindo com algum texto doutrinário em relação ao tema que vamos discorrer hoje. Falaremos sobre o Natal e o significado dessa festa para nós espíritas. Hoje com uma convidada especial, nossa querida irmã Merijane, que é presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Temos aqui também o Márcio Eduardo, que está conduzindo o programa e mandando um abraço fraterno para todos vocês. Queremos então também estender nossas energias de amor para todos vocês do estado de Alagoas, do Brasil e do mundo que nesse momento nos escutam. Evidentemente encarnados e desencarnados, né? Porque hoje, na época passada, a gente nem imaginava que podíamos falar numa distância tão grande como hoje, né? Então, futuramente iremos nos transmitir nossas mensagens telepaticamente. Quem sabe, né? Então, assim a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades de se comunicar um com os outros. Então, queremos agradecer a Merijane por ter aceitado o nosso convite de conversar conosco, fazendo uma retrospectiva sobre a atuação da Federação Espírita do Estado de Alagoas no ano de 2018, já que nós estamos no finalzinho, e como todos fazem essa retrospectiva, né, a própria mídia aí nacional fazendo, também nós tivemos grandes realizações, um crescimento muito importante, e nós parabenizamos toda a equipe da Federação por esse trabalho desempenhado, porque beneficia a todos os cidadãos alagoanos e também de outros estados, porque também a Rádio Brasil Espírita teve a oportunidade de transmitir alguns eventos importantes em que pessoas do mundo todo tiveram a oportunidade de ouvir as mensagens transmitidas pelos palestrantes convidados pela Federação. Então, boa noite, Merijane, muito obrigado mais uma vez, e está
aí a palavra para você, nossos ouvintes. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, de Alagoas, do Brasil, do mundo inteiro, como a Olga disse, encarnados e desencarnados, né? Que todos possam sentir esse abraço amigo, esse abraço fraterno de todos nós que fazemos a Federação Espírita do Estado de Alagoas, né? Então, que ano maravilhoso esse 2018 para nós que fazemos a Federação. Um ano marcante em nossas vidas, porque foi um ano de eleição da nossa federação, do qual nós tivemos a oportunidade de sermos escolhida presidente para o triênio 2018-2021, e já nos deparamos de cara com um congresso, né, que foi realizado em julho desse ano 2018, com o tema Construtores do Amanhã. E foi excepcional essa realização, porque apesar de ser uma transição, e toda transição ela exige um certo cuidado, nós abraçamos um congresso do qual todos nos envolvemos no congresso. Então, o foco foi o congresso. Então, a transição passou a ser algo muito mais natural, muito mais forte, digamos assim, porque todos estavam focados no trabalho focados na grande realização, que era divulgar a doutrina dos Espíritos, que era acolher a todos com muito carinho, com muito amor, que era verdadeiramente fazer as coisas acontecerem. Então, foi marcado pelo nosso 4º Congresso Espírita Alagoano naquele instante. E, com relação aos nossos trabalhos, foram muito intensos. Todas as coordenadorias trabalharam exaustivamente nesse ano de 2018. A turma da Infância e Juventude fez realizações fantásticas com os jovens, com a criança, e já trabalhando as bases, Olga, e essa informação é de primeira mão para todos nós, né, as bases da área da família, que ela está sendo verdadeiramente estruturada no movimento espírita brasileiro. E em 2019 nós iremos receber aqui Marco Leite, que ele é o responsável pela área da família da FEB, para mostrar o que nós já temos, lançar as estruturas dessa base de algo tão importante que é a família, né? Então, essa área da infância e juventude, as meninas estão trabalhando incansavelmente. Comemoramos esse ano os 35 anos do ESD, Estima Sistematizada Doutrina Espírita, e recebemos Carlos Campetti aqui em Alagoas, que é coordenador nacional da área de estudos. Esteve conosco agora em setembro, desenvolvendo as reflexões, a importância do estudo, o que é o ESD, as propostas do ESD, a importância dele em nossas vidas, como trabalhadores, como espíritas. Então, essa área também teve uma atuação extraordinária. O atendimento espiritual, que é a maior área da federação, de todas as federativas do Brasil, essa é a maior área, Olga. Ela abrange a recepção da instituição, ela abrange os passes, abrange o atendimento fraterno e as irradiações. Então, a equipe de trabalho dela é imensa, e essa equipe também trabalhou incansavelmente com qualificação na federação, com qualificações nas casas espíritas de todo o estado de Alagoas. A mediunidade também desenvolveu várias atividades. Em janeiro já vai começar trabalhando a turma da mediunidade com a jornada do Livro dos Médiuns, que vai receber Jacobson Santana, coordenador nacional da área da mediunidade, que vai estar conosco, desenvolvendo reflexões das obras de Manuel Filomeno de Miranda, espírito que nos traz excepcional acervo literário no que diz respeito à mediunidade, à obsessão. Então, é imperdível realmente. A assistência e promoção social também acolheu o coordenador regional da assistência do Nordeste aqui na nossa casa, desenvolvendo as reflexões, visitou as instituições. Então, foi um ano muito intenso para todos nós, um ano de uma reestruturação sob a nova gestão, mas de continuidade naquilo que já vem dando certo com a nossa querida Marluce. Então, esse ânimo forte, né? E os laços se fortalecendo com a Rádio Brasil Espírita, que está conosco, com outras atividades. Então foi um ano assim de muitas realizações, né? Nós só temos realmente que agradecer a Deus a oportunidade de
está nesse instante à frente dessa instituição, à frente do movimento espírita do nosso estado, e pedindo a Jesus que nos fortaleça nesse caminhar e que nós venhamos a realizar realmente aquilo que está organizado e já bem organizado no plano espiritual, esperando mãos para que seja concretizado aqui na Terra, né? Então, que nós possamos agir com essa serenidade e com a certeza de que o Mestre de nossas vidas está à frente de todo empreendimento, porque é interesse do Pai de misericórdia que leve-se aos corações e às consciências a consolação que a doutrina nos consola, que nos fornece, melhor dizendo, né? E só através do franco trabalho em todas as áreas e principalmente da área interior dos nossos sentimentos, dos nossos corações, é que nós vamos seguir adiante e atender ao convite do Mestre Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né? E Ele está a nos aguardar. E falando no Mestre de nossas vidas, nós estamos todos envolvidos nessa vibração de Jesus, que o mundo cristão comemora nessa data o seu nascimento. E o espírito Camilo não, perdoe. Eu vou dizer a obra, que agora eu esqueci o nome da entidade que trouxe essa obra. Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco, não é isso? Eu penso que é isso. Memórias de um Suicida. Ivone do Amaral Pereira, mas o espírito que traz Camilo, exatamente. Isso. E ele nos diz que nessa época do ano, Jesus aproxima-se um pouco da terra. E a legião de Maria está bem próxima para acolher aqueles corações que foram sensibilizados. E a gente olha para os corações, para as pessoas, estão mais sorridentes, mais sensíveis, chorando com mais facilidades diante das emoções que nos tocam a alma. É Jesus que se aproxima. Então, relembrando o nascimento do Mestre, como nos traz a história os evangelistas, quando eles nos dizem que diante daqueles pastores, o anjo ali encontrava-se e disse: vai, que acaba de vos nascer o Salvador. E olha, nesse vos nascer está toda a simbologia do nascimento do Cristo, toda a simbologia do Natal. Porque Jesus, ele não nasceu apenas por nascer naquele instante. Ele nasceu para algo muito maior, para um empreendimento muito superior. Ele nasceu, Olga, para você, ele nasceu para mim, ele nasceu para Márcio, nasceu para cada um daqueles que encontram-se nos ouvindo nesse instante e aqueles que não estão nos ouvindo, porque a conversa com Cristo naquele nascimento é uma conversa pessoal com cada um de nós. Ele nasceu para cada um de nós naquele instante. A sua missão, a sua mensagem, os seus exemplos é algo pessoal, é para mim, pessoalmente para mim. Então, essa mensagem de nascimento do Cristo em nossos corações que nós precisamos nos debruçar em cima da sua mensagem libertadora, da sua mensagem que nos chama a uma ética, a uma moral superior, que nós precisamos nos debruçar, porque essa mensagem do Cristo é uma conversa direta com cada um de nós. Ele nasceu para cada um de nós. E o que nós fazemos desse nascimento? Aonde ele nasceu para nós? Ele já nasceu realmente para nós? Ou nós apenas ainda nós conhecemos a história do seu nascimento? Ele nasceu? Então, quando a gente vê a história dos cristãos que desbravaram, dos bravadores, que através do tempo, das dificuldades, nós percebemos aonde cada um teve o nascimento do Cristo. Se você perguntar, por exemplo, Olga, a Pedro, quando e onde nasceu Jesus, eu tenho certeza que ele vai parar e vai dizer bem assim: Jesus nasceu naquele dia em que eu fugia da identificação. E o galo cantou 3 vezes, e eu percebi que a mensagem do Cristo eu tinha o renegado. E naquele instante ele nasceu no meu coração, e eu fui fiel a ele por toda a eternidade. Então o nascimento do Cristo é algo muito particular. Se você perguntar a Paulo de Tarso quando e onde nasceu Jesus, ele vai dizer: na estrada de Damasco. Quando aquela luz intensa se debruçou sobre aquele homem, ele caiu de joelhos e o mestre dirigiu-se a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Senhor, que queres que eu faça? Naquele instante, Jesus nasceu para Saulo, que tornou-se Paulo. Se perguntar a Maria Madalena quando e onde nasceu Jesus, ela vai sorrir e dizer: naquele instante, aonde eu fui belíssima ao encontro dele, e ele olhou como uma irmã muito querida, abraçou-me, e ali eu senti que o Cristo renasceu em minha vida. Despojei-me de todas as vaidades e segui-o irrevogavelmente na caminhada da luz. Então, quando e onde nasceu Jesus em nossas vidas? Porque não basta conhecê-lo, ele precisa nascer nos nossos corações. Quando Jesus nasce nos nossos corações, tudo torna-se diferente. Ninguém consegue nos segurar. Lembro-me agora no livro Há 2000 anos, da história de Joana de Cusa, quando o soldado aprisionou Joana de Cusa, hoje nós conhecemos como Joana de Ângeles, com o seu filho, e levou-a para o circo, para a fogueira. Naquele instante ele dizia: renegue-o. Ela disse: eu não vou renegar o meu mestre. O seu filho inocente perguntava: mamãe, eu não quero morrer, renegue-o, meu filho. Não vamos renegar o mestre Jesus. E o soldado romano olhou para aquela mulher e disse: é isso que o teu mestre te ensinou? A morrer? Ela disse: não apenas a morrer, mas me ensinou também a te amar. Jesus nasceu no coração daquela mulher extraordinária, que continua até os dias de hoje, trabalhando em nome do mestre para a redenção da humanidade. Então, quando e onde nasceu Jesus em nossas vidas? E nessa época natalina, onde comemoramos o nascimento de Jesus, que ele possa, Olga, nascer em nossos corações, mas nascer verdadeiramente, diante dos grandes testemunhos, a vitória do Cristo em nossos corações, apaziguando-nos, consolando-nos, fortalecendo-nos para seguir adiante, lembrando da sua mensagem divina ao nos dizer que a felicidade não é desse mundo, mas a felicidade começa a sua construção aqui, nesse segundo de nossas existências. Então, falar do Natal é falar de Jesus. Falar de Jesus é falar da renovação. Falar da renovação é falar de cada um de nós. E acreditar firmemente que só através da renovação dos sentimentos, dos pensamentos, alicerçado pelas orientações do Cristo de Deus, nós verdadeiramente conseguiremos seguir adiante. É difícil? Não é difícil. Só precisa de uma pequena força para combater a nossa vaidade. Derrubando-nos nesse instante a vaidade, o orgulho, com certeza nós iremos seguir as pegadas do Mestre Jesus, sem nenhuma dúvida, e com toda a força e coragem e alegria no coração. Então, assim, é essa mensagem que nos toca realmente a alma. E é em busca desse sentimento maior que nós procuramos seguir, Olga e Márcio, meus amigos ouvintes, é na certeza desse ensinamento, dessa mensagem divina, desse Espírito extraordinário que é o Mestre Jesus, Espírito puro que ele é, desde a formação da terra, segundo Emmanuel, que podia ter mandado um outro representante para todo esse testemunho da verdade, mas ele disse: não, eu vou, eu darei o exemplo. Então, que seu exemplo realmente fique cada vez mais forte em nossas vidas, em nossos corações, para que nós possamos seguir com dignidade, com coragem, porque a cada dia que o sol nasce é Jesus sorrindo para nós, convidando-nos a um novo recomeço. Então a vida é maravilhosa, nos emociona muito viver, a alegria de viver sempre, né? É verdade, é muito emocionante. E essa fase, esse mês, a gente sabe que a vibração do planeta Terra, ela fica mais leve, a gente se sente mais sereno, mais solidário, mais fraterno, não é? Então, na verdade, o que a gente deseja é que esse sentimento ele possa se expandir por todo exercício de 2019, mas principalmente uma reflexão no sentido de que nós possamos vivenciar a boa nova trazida pelo Mestre amigo, que nos convida ao seu banquete celestial, mas para que nós possamos participar do seu convite
feito há tanto tempo atrás, nós precisamos nos despojar das nossas impurezas e vestir a túnica nupcial. Porque sem essa indumentária que simboliza a pureza do coração, nós não poderemos fazer parte dessa grande festividade espiritual. Então, que possamos pensar em todas as nossas ações praticadas no ano de 2018, para observar se elas realmente foram compatíveis com esses ensinamentos e em que sentido nós podemos aperfeiçoar a nossa conduta para que ela se torne dentro dos limites dessa legislação trazida por Jesus, esse código de ética, esse código de moral que nos ajuda a sermos felizes. Porque tudo que Jesus quer é que nós sejamos felizes. Exatamente. Não é? Então, ele fala da importância de nos considerarmos irmãos. Ora, se somos filhos de um pai, um único pai, eu sempre falo, se nos consideramos cristãos, não podemos achar que qualquer ser humano que esteja ao nosso redor seja digno de qualquer ato de maledicência, de violência, de agressividade, ou que nós possamos sentir esses sentimentos em relação a qualquer ser humano, né? Então, que possamos refletir bem nessas questões a fim de praticar esse axioma tão falado e tão importante, que é a base do Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, para que nós possamos amar o próximo, está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, dando todas as dicas, todas as instruções. Isso. É ter paciência, é ter indulgência. Líamos agora na preparação para o programa Espiritismo em Foco uma mensagem muito importante sobre isso: não julgar as pessoas, olhar com aquele olhar de conhecimento de que cada um tem um limite para o seu crescimento espiritual. Então, se uma pessoa é agressiva com você, se uma pessoa é ingrata perante tudo aquilo que você fez para ela, é porque ela ainda não tem o conhecimento, ela ainda se encontra envolvida em sombras e necessitada muito mais do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa compreensão, do que da nossa revolta, da nossa ato de maledicência. Então, a gente fala isso, queridos irmãos, queridos ouvintes, porque sabemos que neste momento várias pessoas nos escutam, vários irmãos estão tristes, estão precisando do Evangelho do Mestre, estão precisando deixar brilhar a sua luz interior e não perder a esperança. Se auto-perdoar, em determinados casos, se auto-perdão é muito importante. E aí você citou Saulo de Tarso, né, que depois se transformou no Paulo de Tarso, que ao ver aquela luz a caminho de Damasco, ele se transformou em uma outra pessoa. E essa transformação foi da água para o vinho? Evidente que não foi. É uma transformação na qual ele lutava todos os dias contra as suas imperfeições, mas lutava com muita força, com muita coragem para enfrentar todas as adversidades exteriores e as interiores. Porque quando a gente se propõe a seguir Jesus, nós também nos propomos a realizar em nós a reforma íntima, a deixar esse homem velho que tantas marcas trouxe do passado, tantos traumas que ainda trabalhamos em nós, para vermos só o lado positivo, o lado otimista, o lado da luz, que Deus, quando nos cria, Ele nos visualiza como luzes, mas o caminho que nós percorremos
é o caminho do livre-arbítrio, a lei que ele determinou igual para todas as pessoas. E nesse processo de livre-arbítrio é que às vezes a gente toma a estrada errada. E aí no Natal é importante para que a gente possa não só pensar nas questões materiais, mas refletir no lado espiritual. Na mensagem que o Mestre Jesus traz para a gente, de encorajamento para que nós possamos seguir essa estrada rumo à luz, à perfeição. E nós sabemos que não é assim tão, como é que se diz, difícil, se nós nos propusermos realmente a estudar, a ter paciência, a saber esperar, a ter fé, a seguir tudo que o Evangelho nos ensina. Você tocou num ponto muito interessante, Olga, é nessa confiança, né? Nessa confiança, nessa renovação, nessa força para seguir adiante. O que nós precisamos primeiro observar é que no Evangelho de Jesus está contido absolutamente tudo. Todas as diretrizes estão contidas no Evangelho de Jesus para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Infelizmente, nós ainda não temos uma penetração muito grande no Evangelho de Jesus, uma compreensão da sua mensagem. A doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho redivivo, ela nos traz, digamos assim, os instrumentos para penetrar melhor nessa mensagem, para descortinar melhor as simbologias da mensagem do Mestre Jesus, porque a mensagem de Jesus ela é muito simbólica. Emmanuel fala isso, o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Ele fala que praticamente todas as passagens elas são altamente simbólicas na vida do Cristo. E precisamos que nós nos debrucemos sobre esse simbolismo para entender a amplitude, melhor dizendo, da sua mensagem em nossas vidas e em nossos corações. Então, uma vez penetrando e sentindo as verdades libertadoras do Cristo, nós vamos poder melhor assimilá-las para as nossas vidas. Porque, em verdade, seguir a Jesus não é algo tão fácil. Seguir Jesus, em verdade, é algo meio desconfortável. E por que algo desconfortável? Porque os ensinamentos de Jesus, como nós já falamos no primeiro momento, eles falam diretamente a cada um de nós. Eles vão direto a nós. Quando ele nos pede amorosidade, paciência, resignação, não é para o meu próximo, para mim. Então, ele é uma mensagem que é incômoda porque ela toca na ferida. Na ferida que nós construímos e alimentamos durante séculos, muitas vezes, que é o nosso orgulho, que é a nossa vaidade, que é o nosso egoísmo. Mas eu não sou assim. Nós ainda somos assim. Nós ainda temos muitas imperfeições que precisam ser combatidas. Então, não basta apenas dizermos que espíritas, dizermos cristãos. É preciso que nós tenhamos o exercício da prática do cristão. Nós nos dizemos discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? A palavra discípulo vem de disciplina. Ou seja, ser discípulo de Jesus é seguir aquilo que o nosso mestre orienta e determina para seus discípulos. É sermos obedientes ao nosso mestre Jesus. E dentro dessa obediência, ele nos pede toda aquela força para amar ao próximo como a nós mesmos. E nesse amar ao próximo como a nós mesmos, é fazer ao outro que nós gostaríamos que fizessem conosco. Ou seja, tudo. É ser tolerante para com o nosso próximo, é ser amoroso para com o nosso próximo, é respeitar as imperfeições do nosso próximo, é ser tolerante com as imperfeições dos outros, com aquilo que acreditamos ser certo e os outros não. Ou seja, está em nós toda a chave. Então, o combate não é para com o mundo, o combate é para com o mundo íntimo de cada um de nós. E o Evangelho do Cristo, ele é uma orientação direta aos nossos corações. Então, não é tão fácil assim, porque às vezes nós queremos consertar o mundo, mas nós não queremos nos consertar. Por isso que nós dizemos sempre que a mensagem do Mestre, ela é um pouco incômoda nesse sentido, porque ela fala na nossa intimidade e às vezes nós gostamos de ser o que nós somos.
Nós, às vezes, nos percebemos ser muito legal ser como nós somos. Porque eu sou uma pessoa joia, eu sou uma pessoa intempestiva, eu sou muito firme, eu sou aquilo. Mas todos nós precisamos mudar. Mudar para ser melhor. Porque se eu fosse realmente uma pessoa boa, eu não estaria aqui nesse instante, eu estaria do lado de cá dando assistência. É verdade. Eu estaria só na assistência. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos ainda muita coisa que trabalhar. Nem tão bons, como nós acreditamos que nós somos, muitas vezes, e nem tão ruins como os outros acham que nós somos. Mas sim espíritos em evolução de trabalho, tendo o Mestre Jesus como parâmetro e como força a nos guiar e a nos orientar. O próprio Mestre Jesus falou: bom, só o Pai o é. Só o Pai o é. Quanto mais nós que estamos aqui nesse processo de evolução. Exatamente. Né? E muito felizes porque temos a oportunidade de já estudar e ter todo esse manancial de oportunidades de conhecer para se melhorar. Isso. Então, que a gente aproveite. Exatamente. Né? Isso tocou num ponto muito interessante, né, que me sensibilizou particularmente, quando você falou que muitos poderiam também estar nos ouvindo, os irmãos ainda tristes nessa época. Essa época do ano também traz uma certa tristeza em alguns corações, algumas reflexões de arrependimentos, ou aquela melancolia que não sabe exatamente de onde veio, aquela tristeza íntima, aquele incômodo que envolve os corações. E mesmo nesses instantes, Olga, de tristeza íntima, desse incômodo, não nos desesperemos, porque o incômodo é positivo. Isso é positivo. Não me chame de louca, não, vou explicar. Tá? Por que é positivo? Porque é positivo? Porque algo do qual nós viemos através dos anos, estou falando do momento atual de nossas existências, hoje está nos incomodando. O prazer que nós sentimos das mesmas ações que nós fazíamos antes, hoje nos incomoda. Não nos traz aquela alegria, aquela felicidade. É o momento realmente de começar a repensar ações. O incômodo, ele não é negativo para o espírito imortal. Ele é positivo porque é um momento de introspecção, mas no sentido positivo. Aquilo que eu venho fazer não está mais me trazendo um conforto na alma, está me incomodando, e esse incômodo está me entristecendo, e essa tristeza é um sinal de que eu não estou fazendo talvez exatamente o que eu deveria estar fazendo. Então não é um momento de se desesperar, é um momento de buscar mais do que nunca, sair dessa concha que às vezes se envolve, para que nós possamos perceber o que é que a vida está nos convidando a fazer. Entender esse processo lindo. Entender esse processo lindo, porque a depressão nos dias atuais é a doença mais incapacitante do mundo. E ela não está aí à toa. Nós estamos num momento de transição em que o mundo parece que anda meio enlouquecido, né? Mas é justamente nesse instante que está tudo sendo remexido. Algumas pessoas chegam para a gente e dizem bem assim: mas me diga uma coisa, vocês estão falando de transição, mundo de regeneração, mas o negócio não está bom não, porque cada mergulho é um flash na maldade, cada situação dantesca que envolve o mundo. Mas o livro dos Espíritos nos é muito claro a esse respeito. É preciso que o mal chegue ao fundo realmente, para que todos nós possamos entender o valor do bem e do amor. E dizemos mais: o amanhecer de uma nova era, ela já surge em nossas vidas. Mas no horário normal, quando começa o amanhecer? Quando começa o amanhecer? Que horas nós podemos dizer que está amanhecendo já? 00:01. Está tudo escuro. Mas já iniciou-se o processo do amanhecer. Então nós estamos nessa 00:01. A escuridão ainda vigora, mas a luz do 1 minuto do amanhecer da nova era, ela já começa. Então essa inquietação é porque essa mínima luminosidade, ela já está ficando já está ofuscando as trevas da ignorância de uma forma que as agulhas, as fagulhas que estavam escondidas já começam a surgir. Isso no mundo e no nosso mundo íntimo também.
Então começa essa revolução, porque vai ter que sair tudo de dentro de nós. O mal vai ter que chegar ao fundo para que nós possamos entender a necessidade do bem e do amor. Então é um mundo que está exigindo de nós essa reflexão, essa mudança de postura, para que a gente possa tirar o que em verdade nós somos, como você colocou no início, luz. Porque a luz está obscura pelas escolhas equivocadas que nós fizemos. Então esse é o momento propício, onde a luz maior envolve-nos nesse instante, nos convidando a esse despertar. Como Paulo de Tarso diz, desperta, ó tu que dormes. Dormimos muito tempo. Está na hora de despertar para a realidade do Espírito imortal. Porque o Cristo irá nos auxiliar. É verdade. É muito importante que a gente haja como o Paulo, A partir do momento em que ele visualizou que estava equivocado, ele não ficou se martirizando na culpa, no remorso. Isso. E ele efetuou em si mesmo o auto-perdão e seguiu adiante. Então, para quem está nos ouvindo agora, não se desespere pelos erros cometidos, porque Jesus sempre nos dá abre a porta da esperança para a gente se renovar. Exatamente. Nesse momento. E é importante a gente estudar também para perceber que muitas pessoas ficam tristes com o desencarne de filho, de mãe, de essa separação física. E no estudo a gente vai perceber que isso é ilusório. Não existe a separação entre entes queridos. Os laços de família, eles são sempre fortes quando o amor existe, Mas, Meire, nós temos aqui a pergunta da Manuela de Maceió. Eu vou ler e aí você pode dar continuidade. Certo. E ela faz assim a seguinte indagação: qual a importância da comemoração da festa de Natal para os espíritas? Afinal, acreditando-se na reencarnação, não se tornam pouco importantes festividades ligadas ao nascimento de alguém? Então, essa é a Manuela de Jacarecica. Olha, Manuela, eu entendo a sua colocação, mas nós vivemos no mundo em que o mundo cristão faz essa abençoada celebração, que não deve ser, sob hipótese nenhuma, desconsiderada. Porque nesse instante, como nós já até falamos antes, nesse instante, apesar dos espíritos, eles não estarem ligados a datas como nós estamos ligados, mas eles respeitam aquele momento que nós nos reunimos. E no mundo em que o pensamento está voltado para esse nascimento, os sentimentos estão mais enternecidos. Ou seja, a psicosfera do planeta Terra dá as condições, porque todos estão voltados para essa comemoração, para a família, para a renovação dos sentimentos, de atuarem em benefício da humanidade. Então, é importante, sim, que nós nos envolvamos com o sentimento do nascimento do Cristo, não com uma comemoração, digamos, mais comercial, com a árvore, com o Papai Noel, com os presentes. Não digo isso, mas com esse sentimento maior. Com esse sentimento de envolvimento, esse sentimento de amorosidade, esse compartilhamento. Isso é o que é o importante realmente. No mesmo livro que eu já citei anteriormente, Memórias de um Suicida, eles nos trazem a reflexão para um horário em que muitos dos nossos irmãos católicos, eles têm como um horário muito abençoado, que é o horário dos anjos, das 18 horas, elevarem pensamento em oração a Maria. E lá, no local onde eles se reúnem, onde se passa toda a cidade espiritual, onde se passa todo o acolhimento aos espíritos suicidas, às 18 horas, eles estão todos unidos em oração a Maria de Nazaré.
Por quê? Porque existe um compartilhamento, eles envolvem, aproveitam-se desse instante para potencializar a assistência, as energias e a ajuda. Então, nosso olhar, Manuela, é justamente para esse, não para a festividade em si, do sistema mais comercial, mas para a sublimidade dessa simbologia. Porque você está certo, a gente comemora o aniversário de Jesus em 25 de dezembro, mas historicamente a gente sabe que ele nasceu, pelo menos os fatos mostram que ele nasceu em abril, entre 7 a 9 de abril aproximadamente, né? E houve todo um motivo pelo qual a festa foi transferida para dezembro, né? Então, se a gente for observar esse sentido, então está todo mundo errado, ninguém deve comemorar. Mas a simbologia desse sentimento maior é o que prevalece. Se formos para as bases da história, realmente não se comemora, nasceu em abril, né? Historicamente falando. Mas a gente lembra muitas passagens do Novo Testamento que Jesus participava das festividades, né? Das festas de casamento, das bodas, principalmente. Isso. Por quê? Porque é sempre uma oportunidade de confraternização, de estreitamento de laços afetivos entre as pessoas. O que a gente não deve cometer são excessos, né? Excessos de comida, porque aí já vai enveredar para um problema físico futuramente. Excesso de ordem nenhuma. Todo tipo de excesso, principalmente evitar bebida alcoólica, porque a gente tem o hábito muito de consumir bebida alcoólica e a gente sabe, já fizemos até programas aqui voltados para essa questão das drogas lícitas, que são um caminho muito perigoso para o vício, para problemas futuros para todas as pessoas, e nós sabemos das proximidades de irmãos desencarnados que chegam justamente para aproveitar essas substâncias. Então, precisamos nos encontrarmos, comemorarmos com nossos familiares, mas sempre com equilíbrio. Pela alegria de estarmos juntos, pelos sentimentos nobres do amor, né, do carinho, sem se preocupar com presentes, porque sabemos que muitas pessoas não têm condições de fazer isso, mas se você der algo, que você dê porque você quer dar, porque é um gesto, um mimo, um afeto, mas não com aquela preocupação também de retribuição, porque tem gente que faz amigo secreto e sai até brigado na festa de Natal, né? Então, eu acho que essas coisas devem ser ponderadas, devem ser refletidas, e que as comemorações natalinas, elas aos poucos possam ir se aprimorando nesse aspecto espiritual. E lembrar do aniversariante, né? Que é o principal, né? Então, assim, eu vou contar uma experiência, se você me permite, pessoal, nesse instante. Foi um ano em que meu irmão viajou morar fora de Alagoas. Minha irmã é enfermeira, estava de plantão nesse dia. Minha outra irmã, devido a algumas situações, não pôde estar presente, estávamos eu, minha mãe e os meus sobrinhos, os meus 2 sobrinhos, né? Então foi uma coisa bem pequenininha que nós fizemos, mas fizemos por eles, com eles, para eles também. Naquele momento nos reunimos e foi uma das mais belas celebrações de Natal. Colocamos a mesa, colocamos as coisinhas que eles gostam, tudinho, e nos preparamos para fazer o evangelho, né? Com eles também. Aí quando pensamos que não, lá vem o menorzinho, Pedro, com o evangelho. Tia, o evangelho vai ser esse aqui. Pegou o dele. Tranquilo, que tem o evangelho da criança, né? Aquele pai nosso bonitinho do Maurício de Souza, né? Vai ser esse aqui, o evangelho, tá certo, tá certo. E foi lindo, porque eles falavam de Jesus, e naquela historinha eles contavam Jesus, e brincavam, e sorriam, cantaram música que eles aprenderam na escola. Então, naquele momento, era como nós sentimos a presença, digamos assim, do sentimento de Jesus a nos envolver, né? Aquela simplicidade, não esquecer o aniversariante. A gente pode ter toda a festividade do mundo, mas façamos o evangelho no lar. Não esqueçamos de reunir a família e fazer o evangelho no lar. E não esquecer que o aniversariante nunca esquece de nós, exatamente, né? Se a gente estiver nessa situação de tristeza,
Procurar a gente entender que Jesus está conosco, Isso. que todos os problemas serão superados pela força, pela coragem, pela fé, pelo amor. Tudo na vida passa. Não é? Esse Tudo momento passa. vai passar. Verdade. Márcio, deixa eu ler a próxima pergunta. Nós temos mais um ouvinte aqui que está participando conosco, que é a Aninha de Garanhuns, bairro Heliópolis. No momento em que nossa família estiver reunida em torno da mesa para as comemorações do Natal, quais as suas recomendações para as nossas atitudes? Uma prece, um papo sobre Jesus, um silêncio pessoal? A Meire parece que estava adivinhando sua pergunta, né, Aninha? Olha, Aninha, obrigada a minha por sua sugestão participação. é essa, Aninha. Reúne o pessoal, pega o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, mas se tiver alguns que não sejam espíritas, para evitar, abre o Novo Testamento, não tem problema não, abre o Novo Testamento, faz uma reflexão do Novo Testamento, no final faz uma prece, faz um Pai Nosso com muita força, com muita fé, com muita esperança, com muita alegria de viver, comemora o aniversariante. Esse é que é o mais importante, porque comemorando o aniversariante vai vibrar em nossas vidas e nossas almas, Aninha. Então, a sugestão é essa, não esquece o aniversariante, faz um evangelho, uma mensagem edificante, conversa sobre o evangelho e com certeza a família vai estar fortalecida para esse encerramento do ano e para o ano que vem, com muita força e Jesus no coração. Eu acho muito bacana, porque os católicos fazem a missa deles, né? E nós espíritas também não fechamos as nossas instituições, nossos centros, eles estão sempre abertos. Eu estou falando isso porque qualquer pessoa que precisar, não é, de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço, de um sorriso. Exatamente. Estamos todos assim irmanados nesse propósito de sempre nos ajudarmos, né? Porque nós também que estamos aqui falando para vocês, quantas vezes nós precisamos de ajuda? Oh, nossa, né? Como precisamos. Porque estamos numa trajetória que essa trajetória é sempre assim um desafio. Isso. Temos que encarar todas as nossas dificuldades, nossos problemas, nossos equívocos, nossos erros, nossos acertos, como desafios. Então, sempre estaremos sendo testados pela vida. Exato. Que possamos passar nessas provas, né? Isso. Nunca agredindo as pessoas, sendo sempre, na medida do possível, uma pessoa prestativa, caridosa. Porque Jesus, o que mais fez quando esteve entre nós foi trabalhar, conversar. E o interessante é que a primeira bem-aventurança do Mestre se reporta à humildade, sabe? Ele, que era o maior dos maiores homens que esteve entre nós, foi aquele que se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos, para demonstrar a necessidade de nós servirmos, de sermos úteis. Então, não podemos ficar apenas na contemplação. A prece ela é muito importante, mas a oração, a própria palavra, ela tem o significado da ação. Oração e ação, elas são intimamente ligadas, porque quando a gente ora, a gente se fortalece e se une, efetua o religar com o Criador, para que, ao sairmos de casa, estejamos aptos nas nossas ações a praticar aquilo que Ele nos ensinou. Para que possamos sermos dignos do nosso irmão, do nosso mestre maior. Exatamente. Não é? Que Deus aguarda calmamente, esperando pacificamente que a gente reinicie, retome a caminhada, a caminho da luz. E aceite seu convite para o banquete. Aceite seu né? convite. Nós já chegamos até Jesus, né? Isso também é importante. A gente não pode dizer que não, né? Já chegamos até Jesus. Porque para chegar até Jesus já foi uma caminhada. Né? Até um dia desses eu falo assim, na reencarnação, né? Nós nem o reconheceríamos. Nós não queríamos conversa com Jesus. Mas finalmente nós já encontramos Jesus. Estamos diante de Jesus. Seja como espíritas, como católicos, como protestantes, já encontramos Jesus. Agora é um compromisso pessoal entre ele e eu. É aquela conversa que nós falamos. Depende de mim agora. Agora depende de mim.
Tem uma passagem belíssima, é até uma sugestão de leitura para quem gostar de ler, o livro Ave Cristo, de Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Tem um espírito nessa leitura que ele é o pai espiritual de um jovem que ali encontra, mas o jovem não é danadinho não, ele é a carinha da gente, sabe? Renitente, teimoso e orgulhoso. E essa entidade, ela já está para ir para outros mundos mais evoluídos. Há convites para ele, mas ele prefere ficar por amor ao seu filho espiritual. E ele retorna nos seus próprios passos, reencarna na Terra para auxiliar o filho do seu coração. Perde, entre aspas, 2 reencarnações no processo. Na primeira, ele vem a desencarnar pelas ações equivocadas do próprio filho. Na segunda oportunidade, ele vem como filho do filho espiritual dele. E, finalmente, nesse segundo momento, ele consegue aproximar o seu filho espiritual de Jesus. É quando ele diz: agora é com você, meu filho. Você já fiz a minha parte. Você já encontrou Jesus. Agora teu compromisso é com Jesus. Eu vou ficar te amparando agora. Nós já encontramos Jesus. Eles estão nos amparando. A caminhada agora é nossa. Nossa, né? São muitas emoções. É porque realmente, quando a gente fala desse encontro com Jesus, o nosso coração se enche de júbilo, né? De alegria, de esperança, de vontade de prosseguir a jornada, venha o que vier, aconteça o que acontecer, porque a vida, ela é muito dinâmica e nós temos um aprendizado longo pela frente. E essas vicissitudes com as quais nós nos deparamos, vez por outra, elas são importantes para que nós possamos visualizar qual erro estamos cometendo, qual o aprimoramento precisamos efetuar em determinadas áreas, na área do sentimento, do comportamento, da intelectualidade. E é nesse processo crescente que nós vamos nos reencontrando, né? Nos afinizando com esses ensinamentos do Mestre, né? E nos tornando dignos de sermos trabalhadores, pequeninos que sejamos, né? Nós somos aqui pequeninos trabalhadores da Rádio Brasil Espírita. Mas somos. Uma rádio com poucas pessoas, mas estamos aqui. Exatamente. Trabalhando com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, tentando fazer dentro das nossas limitações aquilo para o qual, de alguma forma, fomos designados. Isso, né? Assim como a Meire, né, nesse triênio aí, está com uma missão importantíssima, e eu imagino a sua responsabilidade, porque não é fácil gerenciar uma federação e realizar tantos trabalhos, mas a fé move montanhas. Isso, e Jesus nos diz, se tivermos a humildade de prosseguirmos tendo a certeza que não estamos sós, nós vamos vencer. Isso eu digo para você, ouvinte, que está nos escutando nesse momento, que está com problema de saúde, que está com problema de conflitos familiares, com problemas relacionados a filhos envolvidos em drogas, que nós sabemos quantas perguntas nós já recebemos sobre isso, e tantas pessoas que receberam atos de violência e nesse momento se encontram muitas vezes desesperançado. Não deixe que essa sombra da tristeza os envolva, porque Jesus está conosco. Jesus está observando todos os fatos e nos encorajando. E aquela mensagem da pegada na areia, ela é real. É justamente nesses momentos em que nós nos encontramos mais fragilizados que Ele nos carrega em seus braços, para que nós possamos vencer esses desafios, né? Então, é isso, meus queridos amigos. Nós agradecemos muito pelo fato de, em 2018, vocês estarem conosco, aumentando cada vez mais a audiência da Rádio Brasil Espírita. E isso é muito simbólico, porque estamos juntos, irmanados, num pensamento construtivo da divulgação da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos do Mestre. E Rosemary, Merijane, Rosemary, nossa amiga, que
não tem podido vir aqui ao nosso trabalho. Nós também queremos mandar um abraço para ela. E, Márcio, como a nossa amiga também que estava vindo junto conosco, Cláudia, que também não está podendo vir, né? Mas é isso. Tínhamos aqui antes o Divanildo Pedro conosco, mas aos pouquinhos a gente vai ampliando esse quadro da rádio, devagarzinho, confiante. E às vezes eu fico pensando, quando eu ouvi uma mensagem que até Lia passou para a gente, sobre Chico Xavier, que teve momentos que ele realizava sozinho o evangelho no centro espírita, que estava esvaziado, né? Até um dia o centro realmente, as pessoas voltarem. Então a gente tem que sempre perseverar e saber, se você tem uma missão, prossiga, não desista, não perca a esperança, né? E vamos passar para a Merijane, para ela fazer suas considerações finais e principalmente sua mensagem, né? Natal, né? Então, assim, aos queridos amigos ouvintes, tendo em vista que essa época do ano, como a Olga já bem colocou, às vezes nossos corações se envolvem de uma certa tristeza para alguns, tenhamos muita força, muita fé, porque na sua perfeição Deus não permitiria que nós renascêssemos na terra para a infelicidade, para a tristeza, para a derrota. Todos nós reencarnamos no momento oportuno para vencermos, para seguirmos adiante, para encontrarmos o caminho correto que nos levará à felicidade. Se nós ainda não encontramos esse caminho que nos trouxe paz em nossos espíritos, acalmemos-nos, respiremos, procuremos analisar e vamos seguir adiante. Não deve existir em nossos corações desesperação, pelo contrário, sempre esperança, porque Jesus é a luz do mundo. Então é essa luz que nos envolve, que nos convida a seguir adiante. Não nos desesperemos, pelo contrário, nos fortaleçamos pela sua mensagem divina e tenhamos a certeza que nós nascemos, não foi para a tristeza. A tristeza às vezes vem, o sofrimento também vem, mas nós nascemos para sermos felizes, para vencermos. Os equívocos, a tristeza que às vezes permanece e os desvios do qual nós muitas vezes nos permitimos são consequência de escolhas equivocadas. Vamos parar, refletir e acertar o passo, né? Então, nesse sentido, essa é a nossa mensagem: esperança. Nunca percamos a esperança de prosseguir, de seguir, porque nós precisamos vencer, primeiramente, a nós mesmos, seguir adiante com força, com coragem, sem nos entregarmos aos desafios que venham de fora. Nunca, meus irmãos, nunca devemos esperar aplausos do mundo. Nunca esperemos aplausos do mundo. Peçamos sempre e acreditamos no aplauso da nossa consciência, porque os aplausos do mundo às vezes não estão em consonância com a da nossa consciência. E normalmente, quando isso não acontece, muitas coisas advêm, como o sofrimento, como a depressão. Mas sigamos, procurando apenas o aplauso de nossas consciências. Quem está nas nossas consciências? Deus. É ali que está seu tribunal. Então é esse tribunal que nós devemos servir. E Jesus, o guia e modelo da humanidade, tem essas orientações a nos conceder. Então, temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos Deus, temos Jesus, temos o Evangelho. Por que temer? Vamos em frente, com perseverança, com confiança e com muita fé. Dar conta da administração pessoal de cada um de nós. E para todos nós que fazemos o movimento espírita no estado de Alagoas, força, foco e fé. Porque a Federação Espírita de Alagoas tem uma proposta para 2019 de muito trabalho. 5º Congresso Espírita já é uma ação realizada. Em janeiro começam-se as inscrições para o 5º Congresso Espírita Alagoano, que nós vamos ter como tema central o Sermão
do Monte. Ai, que lindo. Porque nós estamos com saudades de Jesus. O mundo está com saudades de Jesus. E o Sermão do Monte é a mensagem divina. É aquela mensagem que Gandhi, que não era cristão, ele disse: se perdesse todos os livros do mundo e ficasse o Sermão do Monte, não teríamos perdido nada. Então essa é a nossa mensagem. A luz do mundo brilha em nossos corações. Um Feliz Natal, um ano novo de muitas possibilidades positivas, meus irmãos. E, acima de tudo, não esqueçamos, nós renascemos para o amor. Somos filhos do amor e ao amor retornaremos com força, coragem e fé. Boas festas para todos, muito obrigada pela oportunidade, a querida Olga, o querido Márcio, e que 2019 seja de muito trabalho para vocês. Esse é meu desejo, muito trabalho, muitas realizações, para que nós possamos dar conta da nossa administração para o mestre de nossas vidas. Muito obrigada. E nós que agradecemos aqui. Eu vou ler uma mensagem aqui passada pela nossa irmã Luciana, de Maceió, residente no Poço, onde eu morei também. Ele diz: sou fã da RBE, amo muito, quero parabenizar a RBE e agradecer por tudo que ela representa em minha vida. Sou ouvinte de todos os dias. A RBE mudou minha vida. Hoje sou outra pessoa. Gratidão a todos vocês. Beijo na presidente da federação, parabenizar e parabeniza pelo trabalho. Para você. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada pelas palavras de muito fortalecimento na minha intimidade, Luciana. Que Jesus lhe abençoe hoje e sempre. É isso, minha gente. Estamos chegando ao fim de mais um programa Espiritismo em Foco. Muito felizes com essa realização. Queremos mandar um beijo fraterno para o nosso amigo Divanildo Pedro, que está lá do outro lado, né? Para as nossas amigas que não puderam vir, principalmente a Claudinha, que ela possa vir mais vezes aqui no nosso programa. E queremos mandar um abraço também para todos os trabalhadores da Rádio Brasil Espírita que fazem esse trabalho magnífico, são voluntários do amor, né, da divulgação do Cristo, e desejar a todos um Feliz Natal. E na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, sexta-feira, e que vocês possam cada vez mais entender esses ensinamentos do Mestre, assim como eu estou buscando todos os dias da minha vida para me melhorar, me aperfeiçoar, e que possamos nos amarmos como irmãos fraternos, que tenhamos em nós a solidariedade, a paz, o amor. E agradecemos a Deus, a Jesus, aos irmãos coordenadores do nosso trabalho e da nossa rádio, e até a próxima sexta-feira. E agradecendo também a Merijane, né? Porque a gente sabe o quantas tarefas ela tem a desempenhar aqui na federação, que não é fácil, mas gostaríamos que você viesse mais vezes aqui, também para divulgar os trabalhos, os seminários, os congressos, todos os cursos, e trazer essa mensagem maravilhosa que você sempre tem disponível para os nossos ouvintes. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Márcio.